de Jesus, etc. Então, essa pergunta é muito importante para a gente ajudar as pessoas a caminharem com Jesus, a entenderem quem Ele é. Quanto que um ser humano deve viver, você verdadeiramente vive, né? A verdade credal, daquilo que se crê, da verdade existencial, elas têm que estar conectadas na nossa fala. Então, e como a gente viu aqui, né, que, o que o Paulo faz? Ele faz uma pré-evangelização. Ele faz uma identificação cultural, ele mostra a tensão que existe e ele proclama o Evangelho. Antes de Paulo anunciar o Evangelho, ele introduz uma crítica da experiência que os pagãos tinham ao Deus desconhecido. Então ele faz esse ponto de contato. Vocês estão vivos, vocês respiram a noção de Deus. Ele traz os poetas, né? Ele cita Erasto e Epímenes. E existe então, o lance existe uma conexão perdida com o Deus verdadeiro que o ser humano quer esquecer. E ele foge, aí a gente se distrai, constrói cidade, vê Netflix. Mas aí a gente precisa produzir uma atenção para lembrar ele que, ao invés de se esquecer, que existe uma conexão perdida com Deus. A gente produzir essa tensão nele antes de introduzir o Evangelho, que é o que o Paulo faz. Vocês são abençoados, cuidado com um Deus que vocês não conhecem. Né? Então ele faz essa pré-evangelização. É como se ele tivesse, na dinâmica do Schaeffer aqui, da apologética dele, é como se ele tirasse o teto, o telhado daquilo que a pessoa chama de realidade. Então, por exemplo, qual que é a realidade verdadeira? O amor sacrificial, a ética, a beleza estética, a moralidade, justiça, a racionalidade, ordem, sentido, fé e confiança. Tudo isso aqui aponta para Deus. E ele está tentando responder essas coisas de ver no mundo com outras narrativas e pressuposições aqui, seja elas quais forem. Né? E aí a gente tem que mostrar, você está vendo tudo isso daqui, a realidade verdadeira, mas essas narrativas que você abraça não respondem isso. E aí você vai tirar o telhado para apontar a Jesus. É basicamente isso que ele fala, né? Então o lance o homem está ignorando a realidade que ele é uma criatura, que ele está diante de Deus e que ele está em pecado. E aí para ele viver feliz no mundo, ele tem que ignorar tudo isso. Aí acontece às vezes uma tragédia, ou um vício que te pega, aí você começa a perceber essa realidade, que é o caso aqui do Sam Smith e da Demi Lovato que a gente viu, né? Mas ao mesmo tempo, esse cara ele tem crenças que justificam a sua felicidade, mas que ele não consegue sustentar essas crenças até as últimas consequências. Porque o dinheiro me faz feliz. Ele não consegue sustentar isso até as últimas consequências. Vai ganhar, beleza, você é o cara mais rico do mundo. Você é o Elon Musk é feliz? Por ter dinheiro. Estava vendo até um vídeo do Mr. Beast, falando, ele é ricão, né? Dá 5 milhões assim, pra galera. Quem conhece o Mr. Beast aí? Todo mundo conhece? Ele falando como ele é infeliz. Aí você fala, nossa, mas eu queria a vida dele. Mas perceba que as crenças que justificam a felicidade das pessoas, que elas abraçam, que elas buscam, não trazem essas felicidades. Então a pessoa não consegue levar a crença dela às últimas consequências. Né? Quando o ateísta leva a sua crença até as últimas consequências, ele se desumaniza e se nega. Até o Schaeffer conta a história de um casal, ele estava num barco e tinha um casal ateu ali, naturalista, na lua de mel. E apaixonado ali, querendo viver com sonhos, com planos. E aí eles começaram a discutir e o Schaeffer começou a mostrar para ele, olha, cara, se tudo que existe é o naturalismo, o que você sente pela sua esposa? É só reações químicas soltas que você nem controla direito. Agora, se o amor é algo além apenas do natural, de reações químicas, se é algo que aponta para Deus, etc., então talvez exista mais aqui. E o cara, quando ele começou a pensar que, na verdade, ele estava ali na lua de mel amando sua esposa, e se ele for levar a crença dele do naturalismo, as últimas consequências, no fim ele só tem reações químicas pela sua esposa, vamos chamar assim, vamos falar assim, isso não faz sentido, é uma vida sem propósito. Né? Então, a gente tem que mostrar para a pessoa que, se ela levar a narrativa dela às últimas consequências, isso a desumaniza e a nega. Né? E o papel nosso é mostrar, trazer a lembrança da pessoa a essas realidades. Né? O sujeito precisa esquecer a ideia de que está tudo bem com ele, porque na verdade ele sabe que não está. Então as pessoas se distraem, né? Ficam lá no Instagram, porque elas tentam fugir da ideia de que elas não estão bem. Se você, hoje em dia, pastoreando e lidando com as pessoas, e o que eu tento ajudar meus adolescentes e jovens a ver, é isso assim, a galera ali que faz o bullying com o adolescente, os macho alfa, os que se acham, os que não se acham, os tímidos, todo mundo no fim está em crise existencial. E aí às vezes a gente quer debater, tem um adolescente lá na minha igreja que ele levantou no meio da sala e começou a debater com a professora, aí no carnaval ele mandou no grupo da sala,
o carnaval não dá alegria verdadeira, só Jesus dá, tipo, um menino de 13 anos. E aí ele é até zoado ali pela turma às vezes, né? E ele tá aí tentando entender a dinâmica, mas assim, pensa no menino evangelista. Mas aí eu conversando com ele, eu tentei ajudar ele a ver, tipo assim, esse cara que tá praticando bullying com você, que o cara pegou e falou assim, chega, quando ele falou isso do carnaval, aí o cara comentou assim, pronto, chegou o Pablo Marçal agora. Aí ele falou assim, quanto você quer que eu te pague pra você parar de falar? Mandou lá no grupo da sala, assim, né? Eles estavam discutindo tudo. E aí a gente conversando, porque a ideia, qual que é a tendência dele talvez? Brigar com o cara e, você não quer Jesus, vá pro inferno, cai um raio, né? Que nem os apóstolos queriam que Jesus fizesse. Mas o que eu convidei ele para ver? Mano, esse menino, ele tem crises existenciais. Então, tenta pegar o coração dele. É bem provável, talvez, que a família dele seja disfuncional, que ele tenha lutas internas ali. Tenta mostrar o amor de Jesus para ele ali, né? Então, e aí, por exemplo, a gente precisa conduzir o sujeito a esse ponto de tensão, mostrar que a contradição entre o que o homem é diante de Deus e o que ele acha que o mundo é. Então, por exemplo, mostrar para ele a beleza, aquilo que é transcendente, né? Etc. A gente mostrar para ele o mundo verdadeiro, da verdade de Deus. Gente, recebam com palmas minha noiva. Oi? Abriu? Recebam daqui a pouco, brincadeira. Então, vamos aqui. Então, Paulo, ele tanto ataca a idolatria dos atenienses, como também destaca a graça de Deus em relação a eles. Não se trata só de mostrar a realidade desesperadora do sujeito, mas também apontar razões para a gratidão, mostrar para ele o evangelho verdadeiro. O fato que existe beleza, verdade, significado e justiça no mundo, isso é uma verdade, mas a gente tem que demonstrar isso com a nossa vida, para que a pessoa veja o amor de Deus. Então eu vou dar aqui para nós 2 exemplos de evangelismo e apologética na prática. Vamos para o primeiro, lidando com... Professor, posso fazer só uma pergunta? Pode, claro. Você vai dar, tipo... uma revisão da prova? Gente, não, é que eu nem sei o que está na prova, nem lembro. Não foi, mas você fez? Foi, mas faz bastante tempo. Olha a prova, deixa a prova na TV um pouco assim. Gente, mas é de boa, assim, pelo que eu me lembro é muito tranquilo. Veja os slides, eu posso tentar ver, talvez no intervalo eu possa tentar ver, mas não, lembra do lance do conhecimento? Faça uma prova e tal, mas gente, eu estou muito mais preocupado que vocês absorvam, conheçam a Deus, do que tirem uma nota. Tipo assim, não fica preocupado em só tirar nota boa e tal. Tem que tirar uma nota boa, beleza, mas se vocês prestarem atenção na aula, vocês dão conta de... São muitos assuntos e às vezes, provavelmente não vai cair sobre, sei lá, Sim. sexualidade dentro da prova. Deixa eu lembrar, eu vou vir aqui achar aqui a prova. Vou dar aqui nesse texto. Vamos lá. Aqui, ó, vamos ver formas de evangelismo aqui. Quem conhece esse filme aqui? Então está tendo um debate. Está havendo um debate aqui sobre o cristianismo, tal. Oi. Uma moral ateísta é uma impossibilidade. Não, sem Deus não existe motivo real para ser moral, sabe? Nem existe um padrão do que é comportamento moral. Para cristãos, mentir
colar, roubar. No meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido. É uma forma de roubo, mas se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, então tudo é permitido. E não só permitido, mas sem sentido. Se o professor Redson tá certo, então tudo isso, toda a nossa luta, ou nosso debate, o que decidimos aqui não tem sentido. Nossa vida e, por último, nossa morte não tem mais importância do que um peixinho dourado. Isso é ridículo. Depois de toda a palestra, você diz que tudo se resume a escolher. Crer ou não crer. Isso aí. Só existe isso. É só o que sempre existiu. A única diferença entre a sua posição e a minha posição é que você sequestra a escolha deles. Você exige que escolham a frase que diz eu não acredito. É porque eu quero libertar todos eles. Porque a religião é como um vírus mental que os pais vêm passando para os próprios filhos. E o cristianismo é o pior de todos os vírus. Entra lentamente na nossa vida quando estamos fracos, doentes ou indefesos. Então religião é uma doença. Exatamente. Ela infecta tudo. Ela é a inimiga da razão. Razão? O professor abandonou a razão muito tempo atrás. O que ensina aqui não é filosofia. Não é nem mais ateísmo, mas o que ensina aqui é antiteísmo. Já não basta que você não creia. Precisa que todo mundo não creia com você. Por que não admite a verdade? Porque só quer capturá-los com sua superstição O que primitiva. eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus Você quer. não faz ideia de quanto me agrada reprovar. Mas quem você quer mesmo reprovar? Hein, professor? Eu ou Deus? Você odeia Deus? Isso não é nenhuma pergunta. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim. Sim, eu odeio Deus. Tudo que sinto por ele é ódio. Como pode odiar alguém que não existe? Lacrou. Talvez não. Eles vão escolher. Deus está morto? Deus não está morto. 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 Uau. Deus não está morto. E aí, comentários sobre essa forma aqui de falar? Poucos comentários, tá? Que a gente tem muito tempo. O que vocês acharam? Gostaram? Real? Verdadeiro? Eu acho tosco, professor. Tosco. Não, é isso mesmo. É isso. Ou a Eu acho que professor, por exemplo, na nossa realidade, a gente não teria mais conhecimento do que um professor. Então, se você vai discutir com um professor de ciências, por exemplo, um professor de biologia, ele vai ter mais argumentos que você, apesar de você acreditar na verdade. às vezes até, no contexto de faculdade, principalmente quando o professor quer falar de Bíblia e tal, que às vezes acontece, você entra numa discussão, você sabe mais que o professor. E se você sabe, é bom, assim, né? Mas o que te pega, o que você gosta e o que você não gosta desse debate? For me, if it's like I'm
coloca uma situação real. Because the way he speaks, he's talking about the truth, but O jeito que ele fala, ele está falando da verdade. the way he's in the sense he's attacking his Em um certo professor. senso, ele está atacando o professor. And basically, I don't love the idea of the film, but I Eu don't basicamente love eu amo a ideia do filme, the idea of how they put atheists. Because they mas eu put não atheists, gosto como eles colocam os ateus. or at least they put the professor as someone that only is an atheist because he hates in God. É, He e hates God. coloca que ele é um ateísta só porque ele odeia Deus. Sim. But that's not going to be the reality, and it's going to be a very minor reality of people. E essa não vai ser a realidade, vai ser uma realidade bem menor da sociedade. E até, gente, trazendo isso, por que os filmes cristãos às vezes são tão difíceis e são meio bregas e toscos, assim, vamos colocar assim, usar essa expressão. Não sei se te deu uma vergonha alheia em algum momento. Alguém sentiu uma vergonha alheia vendo algumas pessoas, né? A gente que... as opiniões é sempre nas salas, assim, é diverso. Porque a gente, como crente, a gente, tipo assim, vibra, assim, né? Tipo, tá defendendo Deus e tal. Mas, assim, um semestre de faculdade que você faz, você se acha meio brega e tosco, no sentido de que ninguém vai levantar e falar, entendeu? E aí, tipo assim, todos os alunos levantaram e falaram, Deus não está morto, Deus não está morto. Aí fica meio real e aí parece, assim, meio superficial, entendeu? Tipo assim, mano, isso é bem superficial. Então, oi? Faz sentido? Agora, o que vocês acham quando o professor pega ali, eles estão debatendo intensamente, e o professor fala, eu odeio Deus porque ele tirou tudo de mim. E aí, qual que é a resposta do aluno? Como você pode odiar alguém que você não crê, né? O que vocês acham dessa resposta? Utilizar o professor, tipo, no lugar dele falar, nossa, olha, fiquei por cima lá, né? Aham. Ele fala, não, mas ele não te odeia, ele te ama. Eu acho que ele usou uma oportunidade muito boa, porque ele conseguiu atingir o coração do professor, no lugar dele usar isso para evangelizar o professor, ele usou tipo assim, então eu errei. Ele queria vencer um debate. Aí isso é muito importante, gente, porque a nossa tendência, e como cristãos a gente tem muito a fazer isso. O próprio ateu aqui, o professor ateu, ele é considerado como se fosse um vilão, na verdade. É um vilão, tanto que ele é do mal, assim. E às vezes a gente lida com isso, mas num momento de fragilidade, que o professor é vulnerável, e aí você vê, na real, o problema dele aqui é esse. Ele acha que Deus tirou tudo dele. Isso não é verdade. Aí ao invés dele, gente, então peraí, ele precisava ter a sensibilidade de perceber que é uma outra conversa que precisa ter, entendeu? Ele precisaria sentar com o professor, apontar para o professor que Deus não tirou tudo dele, que Deus é bom, que Deus está cuidando dele. Só que ele quis lacrar, ele quis ganhar um debate. E assim, e hoje na nossa cultura é muito sobre isso, esses vídeos que a gente vê ali na debate, estava vendo até um debate ontem no Inteligência Limitada, né? Discutindo sobre ídolos. E era uma boa discussão assim, tal. Mas eu senti falta disso. As pessoas eram um católico e um protestante. E eu senti falta dos dois lados de uma coisa mais amigável ali, entendeu? De tentar entender o outro. E aí, às vezes, a gente nesse quero vencer o debate, a gente se torna arrogante. E exatamente a gente se afasta disso que o Schaefer está falando, que é o quê? A nossa vida tem que demonstrar. Então, se for para seguir Jesus e ser arrogante assim, mano, eu não quero, entendeu? Eu vou lacrar em cima das pessoas, a gente é o que dá o gosto. E claro, a gente vai se posicionar. Às vezes ali num debate como esse, dá para você ser respeitoso e você ser ao mesmo tempo se posicionar, certo? Mas ele percebendo a vulnerabilidade do professor, ele é sincero ali, mas não é nem um pouco sensível. Faz sentido? Aqui. Eu acho que, tipo assim, depende também, porque, por exemplo, tem vários tipos de ateu, mas nesse caso, até no filme, no geral, o professor ele era mais soberbo também. E o aluno, ele se sentia reprimido pela fé dele por defender Deus. Sim. Então, eu acho que dependendo dos casos, Deus me perdoe, mas acho que vou dar uma cavacada também, uma pessoa acordar. E também tem o sentido que eu penso, que assim, quantos alunos, professores com essa posição já tiraram a fé, digamos assim, já geraram ali uma incredulidade no coração. Pelo meu próprio testemunho que eu coloquei, quando eu tinha 13 anos, um professor meu de filosofia falou que Deus não existia. E a partir desse momento eu comecei a questionar a Deus, mas aí, graças a Deus, eu tive uma experiência que eu busquei orar e Deus me revelou e tal. Mas assim, claro que todos nós somos
nós somos carentes da graça de Deus, dependendo dele, mas eu acho que também tem essa visão do crente sempre ser reprimido, sim, e do professor às vezes ser arrogante e colocar ali, doutrinar os alunos com o que ele pensa. Então eu acho que nesse contexto, desse professor, do filme, eu acho que vale a pena assim, um posicionamento mais firme e que também coloca ele no lugar. Assim, tipo, Eu acho que, gente, até assim, é importante. Vocês veem como é um tema difícil, né? Da gente encontrar assim, qual que é o jeito certo de fazer. Novamente, o Espírito vai nos dar graça e a gente precisa se posicionar, mas o nosso como também importa, né? Então, só assim, eu concordo, eu também acho que a gente tem que se posicionar. Eu acho que o crente, por exemplo, quando o professor fala algo, dependendo, ele tem que levantar a mão e falar. Mas eu acho que há um jeito de falar do crente. Porque também, se eu soberbo igual o professor, a gente só está repetindo a dose, entendeu? Então, o que o Schaefer está falando aqui é muito importante, que é o contraste. O contraste da sua vida, tipo assim, porque no fim, a gente, quando é perseguido e reprimido, a gente morre, a gente não mata. Faz sentido? Entenderam o que eu quis dizer? Os cristãos, ao longo do tempo, têm sido perseguidos e eles sofrem o dano ali e morrem. E claro, você se posiciona. Eu não nego Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador, você se posiciona, você se levanta. Mas você faz isso, até tem histórias ali quando você vê dos mártires. Você faz isso, o seu algoz, você continua tratando o seu algoz bem ali, né? Tem uma história até engraçada, interessante de que um amigo denunciou o outro ali, e um não cristão denunciou um amigo dele que era cristão, e esse não cristão levou o amigo a ser morto ali e tal. E em todo o tempo o amigo cristão continua amando ele ali, tipo assim, tá tudo bem, eu tô morrendo por Jesus e tal. E aí esse amigo não cristão, vendo aquilo, ele se desesperou, que foi uma crise enorme para ele. E ele acertou Jesus e falou, eu quero morrer junto, e morreu junto então, tipo assim, o que eu quero trazer aqui é esse ponto o nosso como também importa. E não significa não se posicionar, mas fazer do jeito de Jesus. De certa forma você já respondeu uma pergunta, mas é porque eu conheço várias pessoas e que de certa forma elas são bem céticas em questão do espiritual. E posso estar analisando errado, mas às vezes as pessoas, e eu acho que deve acontecer bastante, de que pessoas... Posso estar errado, tá? Mais uma pergunta que uma afirmação. Mas porque tem certas pessoas que necessitam desse refutamento, sabe, das ideias dela. Inclusive o professor, ele encontrou de certa forma Jesus por causa que o menino refutou ele. Óbvio que ele fez de certa forma errada. Mas, por exemplo, tem o Pirula, conhece o Pirula? Sim. Por exemplo, eu acho que com ele, por exemplo, teria que ter uma argumentação lógica para refutar os argumentos dele, para que ele comece a pensar de forma diferente de tantas outras pessoas. Então, para você, tipo assim, só confirmando, só para você entender, existem certas pessoas que também necessitam dessa forma de evangelismo, seja ela debatendo e acabando com o conceito dela, é isso? Então, óbvio que Sim. Não, com certeza. Até o ponto do Schaefer não é que você é um ou outro. O contraste ali com a sua vida, né? Tem gente que tem até aquela frase famosa, prega o evangelho, se necessário use palavras. Essa frase está certa? Não, porque para pregar o evangelho você precisa usar palavras, né? A mensagem do evangelho. Mas o que o Schaefer está falando aqui para nós é o testemunho, o como importa muito, porque o como é o contraste para a pessoa, daquilo que você fala. E ainda mais no mundo que a gente vive, o pós-cristão, onde tipo assim, todo mundo no meio já conhece Jesus, né? Mas que Jesus? Então no nosso mundo, quando você fala para um não cristão sobre o que você pensa sobre crente? Quais vão ser as palavras que eles vão usar? Preconceito? Homofóbico, na verdade. Então o contraste para o Schaefer é muito importante, que a sua vida ela seja um testemunho, você demonstre esse amor, essa graça, você assim como o Schaefer seja generoso, você está vivendo na realidade, você é um ser humano pleno, você se alegra, você não reclama, você vive em gratidão, você depende de Deus, entendeu? Então isso é muito importante, e aí você está sensível ao outro, né? Mas também é importante o argumento filosófico teológico, que aliás o Schaefer vai falar, se prepare, você tem que conhecer as narrativas, você tem que estudar, você tem que saber argumentar e debater. Então, com o Pirula, você ali traria os argumentos, estudar mesmo, assim, para trazer, mas ao mesmo tempo trazer de um jeito que ele vai se impressionar com os argumentos, mas também com a sua vida. Você vai levar um presente para ele, você vai assim, sendo bem, enfim, tentando exemplificar. Você vai perguntar para ele como está a família dele, você vai talvez no fim do podcast, mano, posso orar por você? Tipo, desculpa, eu sei que você é teu, mas para que Deus abençoe você e tal.
tem que ser o contraste, entendeu? Que fala assim, eu nunca fui tão amado, eu nunca fui... Como alguém me olhou dessa forma? Faz sentido? Eu acho legal compartilhar um negócio que eu aprendi recentemente. Na minha igreja, na escola bíblica dos jovens, a gente estava estudando um livro de apologética. Não sei se você conhece, aquele Apologética para Questões Difíceis da Vida, do William Lane Craig. Sei. E daí o meu pastor que eu falei para você, o Yuri, ele trouxe uma ideia muito legal de apologética. Que às vezes a gente enxerga a apologética, tipo, discutir com o outro, como uma forma muito combativa de defender a fé. Mas na verdade, a apologética, a origem da palavra, vem de tipo, responder suficientemente a uma pergunta feita acerca da fé. Então, tipo assim, responder suficientemente não necessariamente precisa ser combativo. Então, e ele falou, o meu pastor falou sobre uma coisa que se chama apologética generosa. Qual o objetivo da apologética generosa? É você ganhar o debate ou ganhar a pessoa? Então tipo assim, quando a gente pratica a apologética generosa, nosso objetivo passa a ser ganhar a pessoa, a gente deixa de lado o ganhar o debate e deixa de lado, tipo assim, o não ser perseguido, porque a gente já sabe que ser perseguido faz parte da vocação do crente, né? Então, tipo, a gente começa a argumentar não para ganhar o debate, mas para ganhar a pessoa, e não de forma combativa, mas simplesmente respondendo intelectualmente e em amor a pergunta feita acerca da nossa fé. Muito bom, eu amei essa expressão, apologética generosa, é isso que precisamos ter. Então, assim, hoje em dia a tendência é essa, né? Esses debates de quem tá mais certo, senta ali na cadeira e fica ali, tem 2 minutos, e até aquela coisa assim, você começa a falar, já levanta a mão para tirar você, não tem relacionamento ali. Tem o seu valor? Creio que tem, mas será que no longo prazo a gente está mais atrapalhando ou formando as pessoas? Eu não sei assim, entendeu? Talvez eu ache assim, diante desses extremos a gente precisa voltar mais para talvez a conversa na mesa, o relacionamento, que é onde as pessoas vão ter o contato com as ideias e com o próprio William Lane Craig. Ele é um apologeta da fé, muito bom, e ele é um bom exemplo de alguém que tem os argumentos, e é isso que a gente precisa ter, buscar estudar as coisas. Mas ao mesmo tempo ele é generoso, ele é gentil, ele sabe falar, ele sabe como falar, ele estudou sobre os temas, né? Como assim ser... Então a gente estava falando até de sexualidade, né? E tal, e muitas dúvidas aqui, questões muito boas. Mas aí alguém vem pra você e abre que lida com alguma questão na área da sexualidade. Aí você vai lá falar, vai falar, pegar pra pessoa. Mas você já estudou sobre? Você já leu sobre? Você já viu o que a Bíblia diz ali e sabe evangelizar essa pessoa dentro dessa área? Então é importante que a gente precisa se encher do conhecimento para saber falar para as pessoas, mas também com graça. Eu quero mostrar aqui agora um outro exemplo. Muito bom. Where so many Christian ideas are understood as hate speech. After the Obergefell decision legalized gay marriage, that put the gospel on a collision course with the new law of the land. And I think many Christians have been struggling with, well, how do I speak? What do I do? How do I move forward? Home is a vital place to invite your neighbors in, to have some heartfelt conversations. We can love our children together. We can let some things slide, even though the world we live in would say that we're supposed to be enemies. To me, hospitality is the ground zero of the Christian faith. I was raised in an Italian family. There were some issues in my house that made it almost impossible to have people in. So hospitality didn't really become endemic to my life until I had set up a home of my own. I was a professor at Syracuse. I lived as an out lesbian feminist in New York. In our LGBTQ community, somebody's home was open every night of the week. And there was never a question, where will I go if I need help? Because the community itself is organic and fluid, and that was how we dealt with crises. After I wrote my tenure book, I really wanted to write a book that was on my heart. Why is the religious right such a hateful community? And why do they hate people like me? I was on a war against two things, patriarchy and stupid. So I was
really curious to know why relatively decent people would use the Bible in such a hateful way. So I wrote an editorial, and it brought all kinds of attention my way, which I didn't really expect. But one of the things it brought my way was a letter from Ken Smith, the pastor of the Syracuse Reformed Presbyterian Church. When Ken and his wife Floyd invited me to dinner, I was happy. I thought of Ken as my unpaid research assistant. And they were fine with the fact that I wanted to read the Bible to critique it. That began a research journey that changed my life. But it wasn't research that changed my life. In Ken and Floyd's home, the way that they practiced hospitality became a living, breathing example of the theology that they were teaching. After my first dinner at Ken and Floyd's house, Ken gave me a big hug, Floyd gave me a big hug and a kiss on the cheek. We said, we'll catch up next week. This was fun. Can't wait to do it again. They did not share the gospel with me, and they did not invite me to church. And that was so wonderful, because what it showed to me was that they didn't see me as a project. They actually saw me as a neighbor. And I didn't step foot in the church for 2 years, but every week I was in their home. And every week it was clear that pretty much anything could go. We could ask anything. Ken and Floyd were fine. And that process of dialogue and table fellowship was compelling. It was deeply compelling. I did not come to faith because I stopped feeling like a lesbian. It's not that I got all of my worldview issues just completely cemented with a happy Christian evangelism, not at all. I came to faith because I became convicted that Jesus is who he says he is. Ephesians 4:29 is our watchword, that we are to impart grace to the hearer. I might not agree with everything that you hold to be near and dear, but because we are neighbors, I don't have to say everything that's on my heart. And you don't have to say everything that's on your heart right now. We can put some of our worldview issues aside. And over years of this, the gospel takes on a momentum that is compelling to people. I think we need to give each other the reminder that it's God who saves. It's not about certainly us being perfect or our words being perfect, but show up we must in the lives of unbelievers. What comes naturally to me and what comes naturally to you is to hang out with people who are like us, people who can maybe finish our sentences, people who don't scare us. But hospitality, biblically speaking, takes strangers and makes them neighbors. It takes neighbors and makes them family of God. It's a great joy to see the gospel bring people together who are supposed to be enemies. And it's a great joy to know that God never gets the address wrong. And if your neighbors aren't people you know yet, there's a blessing waiting for you. Legal, né, gente? Essa é a Rosária Butterfield, a história dela é muito interessante. Ela tem um livro muito bom que conta o testemunho dela, é Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, acho que é isso, né? Ela era ateia e totalmente contra os cristãos. Ela era uma ativista LGBT, lésbica, casada com uma mulher na Universidade de Siracusa, produzia artigos contra a direita americana. E aí, num desses artigos que ela publicou, um pastor de uma igreja presbiteriana enviou uma carta, meio que falando para ela assim: olha, o seu artigo fala algumas coisas erradas da Bíblia, assim, eu posso te ajudar a melhorar seu artigo e para você falar mais coerentemente com aquilo que a Bíblia realmente está falando ali. E aí ela achou a carta muito boa ali. O cara foi muito, o jeito de falar dele ali foi meio tipo assim: eu posso te ajudar a
a falar mal da Bíblia, digamos assim, né? E aí ela topou se encontrar com um cara, com a família dele, e meio que ela disse assim, eu tenho uma assessoria grátis sobre o cristianismo aqui, e eu vou aproveitar isso. E aí ela sentou com o cara, e o cara ali não tratou ela como um projeto evangelístico, simplesmente ele combinou ali, ele e a esposa dele combinaram de receber ela toda semana para as perguntas, e não, eles poderiam fazer qualquer pergunta, ele ia responder de forma sincera, honesta, mas através da hospitalidade e do cuidado ali, num processo que durou ali 2 anos, ela foi indo a entender, e até legal você ler o testemunho dela, que ela vai lendo a Bíblia ali para criticar a Bíblia, e de repente Deus começa a falar com ela começa a perceber assim, eu acho que Jesus de fato ressuscitou. Porque a vida do Ken Smith, que é o cara aqui que foi importante na vida dela, se tornou um grande contraste ali, né? E aí ela entendeu isso, e aí ela mudou de vida totalmente, assim, é louca a história dela, assim, demais, assim, é um ótimo testemunho, né? Mas e aí, comentários, algumas coisas sobre esse vídeo que chamaram a sua atenção? É legal que aqui ela fala, né, sobre você cuidar dos vizinhos, né? Qual foi a última vez que você evangelizou seu vizinho, aquelas pessoas que estão perto de você, né? E às vezes a gente está lá, foge do elevador. Você mora aqui, mora em apartamento, você sabe o que eu estou falando. É muito difícil você estar no elevador com alguma outra pessoa ali, né? Que, tipo assim, você não sabe o que você fala, você diz bom dia ou fica uma sensação meio estranha ali. Mas não, você pode ser um bom vizinho, ajudar as pessoas a se aproximar delas. O que mais? Mais alguma coisa? É que eu cresci na igreja, né? E desde sempre eu ouvi, tipo, na EBD, essas coisas assim, de encarar os seus amigos da escola como projetos evangelísticos, né? Tipo, encarar os relacionamentos que a gente tem com outras pessoas como alvos evangelísticos. Uhum. E como que a gente poderia conciliar essa visão de sempre considerar os outros como alvos evangelísticos, mas de forma sutil, que provavelmente foi como esse pastor. O nosso desafio, o nosso cuidado é tratar as pessoas como produto, né? Então, aqui esse é o meu projeto, eu quero que você se converta. Então, é isso, aí eu chego, você conhece Jesus? Não, Jesus morreu por você, ou até, né, evangelismo explosivo ali, quando você morrer, pra onde você vai? Aí a gente vai, a pessoa, não quero, tô de boa, então valeu, falou, então, aí você dá um chute na pessoa e sai, né, tipo assim. Então, isso é o perigo nosso, de cair nessa, assim, entendeu? Porque às vezes é um processo longo, e aí quando a gente encara as pessoas como projeto, a pessoa percebe isso. Né? Tipo assim, quando o testemunho de Jeová vai lá na sua casa e bate a porta, você vê que ele te vê como um projeto, ele quer só passar ali a verdade dele, fazer com que você acredite. E é isso, valeu, falou, entendeu? E aí você, tipo assim, alguém aqui gosta disso? Ou entendeu? Tipo, você quer ser visto, aí volta na questão ali da Anitta, vamos colocar. No fim, você não quer ser amado de verdade? No fim, você está buscando isso? E normalmente, nós aqui, as nossas histórias sobre o Evangelho você encontra o Evangelho quando alguém não tratou você como um projeto, entendeu? Mas olhou para você como Jesus olhou para você. E aí essa visão, esse jeito da pessoa vir até você é que fez você ali. E claro, a própria obra do Espírito, foi um processo, etc. Mas assim, temos que ter com certeza as pessoas como alvo evangelístico. Mas só ter esse cuidado de não ter uma visão muito pragmática e rápida das coisas, que é tipo assim, não, vou falar aqui, é isso, não me ouviu, vai embora, entendeu? A gente tem que, antes de tudo, amar a pessoa como Jesus amou ela, entendeu? Não como uma meta ali a ser cumprida, né? Às vezes tem programas evangelísticos que você vai lá pegar e você tem que converter 20 pessoas.
e a gente fica medindo quantas pessoas foram convertidas naquele dia ali, né? E não é assim que funciona normalmente. Normalmente é um processo mais longo, assim, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Pode falar. Não, que eu ia falar que eu acho que, da pergunta dele, a gente deve ver as pessoas com sensibilidade, ver elas realmente como pessoas. E às vezes a gente coloca isso de evangelizar só como uma obrigação nossa, porque realmente é, mas não porque a gente está se sensibilizando e se preocupando com o outro. Sim. E, gente, essa sensibilidade que a gente precisa ter. Tipo, essa é a chave de toda essa aula aqui. Essa é a chave, a sensibilidade para amar as pessoas como Jesus amou e confrontou tudo, mas assim, não é tratar as pessoas como um projeto, um produto, etc, né? É dessa sensibilidade mesmo. Na hora que trouxe esse ponto de vista, pensando, tipo assim, como que seria se eu não fosse crente, se eu não fosse um cristão? Tipo assim, muito provavelmente, muitas pessoas já teriam vindo aqui pra mim e com certeza muita gente fala, caraca, mas um cristão querendo falar de Deus, pra mim eu já tô cansado disso. E quando vem uma pessoa que, primeiramente, deixa claro que ela crê em Deus, que ela acredita em Deus, que ela é cristã, e ela quer ter uma intimidade com você, só que não pra falar, tipo assim, ela não traz falando, nossa, oi, tudo bem e tal, aí começa a falar de Deus de uma vez. Ela quer alguma coisa, alguma intimidade com você pra vocês realmente conversarem sobre as coisas do dia a dia, né? Conversar sobre dificuldades e tal. E ela viu que, tipo assim, cara, não é mais eles que estão querendo evangelizar pra ela, mas ela quer procurar isso, ela quer saber o porquê que eles agem assim. Quando você começa a agir não querendo alguma coisa, tipo assim, não querendo entrar, né? Porque a gente quer realmente evangelizar para as pessoas. Mas, nossa, essa pessoa ela me trata muito bem. E, tipo assim, ela tem um diferencial. E as pessoas elas ficam curiosas quando você é o diferencial de uma roda de amizade. E todo mundo percebe isso quando você demonstra e se põe, tipo assim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, sabe? Sim. Muito bom. É isso, gente. E até a gente entender, às vezes a gente tem uma visão muito de herói, assim, do tipo... Porque não, aí a gente trata a pessoa como um projeto, porque não eu vou convertê-lo, e aí a gente quer lacrar em cima, etc. É muito sobre perceber o que Deus já está fazendo na vida dessa pessoa, que é Deus, não é Deus que convence? E a gente está sensível a isso e se posicionar de forma sensível a isso. E aí, o Schaeffer daqui, só para a gente caminhando para o fim, o Schaeffer nos convida a viver uma verdadeira espiritualidade, que basicamente é viver na realidade com R maiúsculo. Estão comigo aí? Estão comigo? Dá uma chacoalhada aí no seu irmão que está dormindo. Então, volta aí, tá acabando. Dá um pulinho. A gente precisa ver de uma forma que a gente reconheça a Deus em todas as áreas da nossa vida. Aí, por exemplo, assim, se você, como cristão, você está no mundo real, com a realidade com R maiúsculo e R minúsculo, entre mundos, lembra disso. Se você está numa situação difícil e você não percebe a presença e a mão de Deus, naquele momento com você naquela situação difícil, você é um ateu prático. E você não está vivendo a verdadeira espiritualidade. Aí você não consegue ser um contraste. Então, por exemplo, bateu o carro, aí você reclama. Aula, prova, aí você está só reclamando, tal, que a vida, tal. Você não está vivendo a realidade verdadeira. Você tem que perceber a mão de Deus te guiando todos os dias ali. Senão você está sendo um ateu prático. E aí a pessoa, ela não vai querer essa vida. Então, você tem que se localizar. Você está no mundo de Deus mesmo? Você está vivendo a realidade verdadeira mesmo? Ou você está vivendo como um ateu prático? Então, se você não reconhece Deus no seu mundo, você não está no mundo real. Se você só crê em Deus para ir para o céu. Então, se você não está vivendo no mundo real, de Deus, na realidade verdadeira, eu te pergunto, quem que você vai evangelizar? O que você vai evangelizar? É melhor que você não fale nada. Porque aí a pessoa vai ver e vai falar assim, não, essa vida aqui eu não quero.
Então é importante que todos nós aqui, a gente vive essa cosmovisão e a gente vive essa realidade verdadeira, dependendo de Deus, crendo que Ele está com a gente, vivendo de forma grata, tendo bons relacionamentos. Porque eu amo evangelizar. E você vai lá, prega tal, mas você não perdoa o seu amigo, você não consegue se relacionar bem com as pessoas, você é uma pessoa difícil de lidar. Você não está na realidade verdadeira, você precisa ir para a realidade verdadeira. Então o Schaeffer nos convida aqui a gente ter atenção a isso e viver, perceber a mão de Deus em todos os momentos. Vamos pro intervalo. Gente,